Olá, graça e paz. Nós estamos aqui nesse dia para mais um programa Estudo Bíblico. E neste programa nós vamos falar sobre as características da igreja que vai casar com Cristo, ou as características da noiva que vai casar com Cristo. Nós queremos neste programa chamar a sua atenção para algumas características daquele que serve a Deus, daquele que vai um dia casar com o noivo que é Cristo Jesus. E eu quero tomar como texto base para este programa, eu quero tomar o capítulo 24 do livro do Gênesis. Quero que você pegue aí a sua Bíblia, você que está em casa, nos assistindo neste momento, pegue aí a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no livro do Gênesis, o princípio, e vamos ler o capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos, e esses versículos serão a base para que nós venhamos falar sobre as características. E eu quero neste dia falar sobre 3 características. Eu não quero, neste programa, exaurir todas as características, mas chamar a sua atenção para 3 características que eu tomo por muito importante, que eu tomo neste programa como importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento e para que nós entendamos como vamos casar ou unir-se ou viver uma vida unida com Cristo Jesus. Gênesis 24, versículo 1 a seguir, diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Eu quero pular agora, você vai lá no versículo 14, vamos para o versículo 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Nós vamos ler o versículo 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Versículo 17. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E acabou ela de lhe dar, e ele disse, bebe. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Acabamos de ler um texto do capítulo 24 do livro do Gênesis, que fala sobre o dia que Abraão deseja
casar o seu filho. O dia que Abraão deseja casar o seu filho Isaque, o filho da promessa, aquele a quem Deus prometeu e cumpriu com a sua promessa. E o coração de Abraão se alegra e fica desejoso de casar o seu filho Isaque. Ele chama o seu servo Eliezer, o mais velho, aquele que cuidava de todos os seus bens, e faz com que Eliezer faça-lhe uma promessa, que ele não tomaria mulher daqueles que estavam ali, dos cananeus, mas iam até a família de Abraão, até a parentela de Abraão, até aonde a família de Abraão habitava, para que trouxesse uma esposa para o seu filho, para que trouxesse uma noiva, uma virgem, para coabitar e casar com Isaque. Pois bem, Abraão pede a Eliezer que faça isso. Eliezer agora pega ali muitos ouro, muitos camelos, pegam presentes e saem em caravana em busca da noiva para Isaque. E ele, quando chega a um certo lugar, ele começa a conversar com Deus, ele começa a orar a Deus e pedir direcionamento a Deus, dizendo para Deus que a noiva de Isaque, aquela que seria a escolhida, aquela que seria a prometida de Isaque, deveria fazer ou agir de alguma forma, de alguma maneira que ele queria que isso fosse ali um sinal de que Deus estava escolhendo aquela jovem. E a oração de Eliezer é essa: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. Quando nós começamos a estudar esse capítulo 24 do livro do Gênesis, nós estamos vendo aqui uma tipificação, ou nós estamos vendo aqui uma analogia de Deus, representado ali por Abraão, de Eliezer, o Espírito Santo, de Jesus, Isaque e Rebeca, a noiva, Rebeca, a igreja do Senhor. Então esse capítulo 24 faz uma alusão, esse capítulo 24 chama-nos a atenção de a igreja, ou Deus enviando o Espírito Santo para trazer uma igreja, para trazer uma noiva para o seu filho Jesus, que aqui é a representação de Isaque. E quando nós lemos esse capítulo 24, nós vemos algumas características tão fortes em Rebeca que nos chamam a atenção. E essas características tão fortes na vida de Rebeca, ela vem nos chamar a atenção, e nós precisamos ter, como igreja do Senhor, ter essas características, porque um dia nós iremos casar com o nosso noivo, que é Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esse capítulo 24, a primeira característica que nos salta os olhos, a primeira característica que nos chama a atenção é a característica da obediência. Veja bem, Eliezer, ele faz uma oração, e a oração de Eliezer como que eu posso dizer para você, para que você entenda, é bem específica e ela é bem objetiva. Ele está dizendo que ele quer alguém que obedeça, mas aqui esse obedecer não é algo cego, não é algo sem noção, não. Rebeca é uma jovem inteligente, Rebeca é uma jovem que tem visão. E quando ela chega, Eliezer chega, faz essa oração, ele diz: a moça,
a jovem, a noiva, ela vai ter que fazer algumas coisas, algumas situações vão ter que acontecer para que ela seja a escolhida. Agora Eliezer está chegando perto do poço, onde a Rebeca e as suas irmãs vão até lá para pegar água, como de costume. Sempre elas estão indo ali buscar água, todos os dias estão indo ali. E elas vão buscar água e Eliezer diz: a jovem que eu pedi água e der-me de beber, essa será escolhida. Pois bem, Eliezer chega perto do poço, agora vem Rebeca e as suas irmãs. Não esqueça, Eliezer é um estrangeiro. Eliezer não é conhecido. Eliezer não é conhecido daquelas jovens. E essa jovem chega, eu acredito, e eu quero acreditar que algumas das suas irmãs até ficaram preocupadas e olharam de longe e falaram: ali tem um estrangeiro. Será que nós chegamos lá? Será que nós vamos até lá? Será que nós não vamos correr perigo? Mas aí Rebeca se aproxima. E quando Rebeca se aproxima, Eliezer pede água para beber. E quando Eliezer pede água para beber, Rebeca automaticamente, num instinto de noiva obediente, no instinto de filha obediente, no instinto de filha que quer servir, ela automaticamente pega a água e dá para Eliezer. Olhe bem, nós estamos aqui tendo e trazendo essa alusão ou essa analogia para a nossa vida. Nós, como cristãos, nós somos considerados a noiva do Cordeiro. Nós somos considerados aqueles que irá casar com Cristo Jesus. E uma das características que nós precisamos ter é a característica da obediência. Porque nós vivemos num tempo que as pessoas têm dificuldade em obedecer. As pessoas têm dificuldade em obedecer às suas lideranças, em obedecer àqueles que estão acima dele. Jovens têm dificuldade hoje de obedecer pai e mãe. Jovens têm dificuldade de obedecer os seus professores. Jovens têm dificuldade de obedecer os mais velhos. Nós vemos que as pessoas nos nossos dias estão com uma dificuldade muito grande de obedecer, de obedecer leis. E aqui nós vemos que a primeira coisa que Eliezer pede para Rebeca é: Rebeca, jovem, eu quero beber água. E olha, entenda, Rebeca não conhece Eliezer. Rebeca não sabe quem é aquele homem. Rebeca não olhou para a dificuldade, Rebeca não olhou para a circunstância, Rebeca não olhou para o problema que poderia vir sobre a sua vida. Nós temos um problema nos nossos dias. Quando nós ouvimos uma ordem, quando nós ouvimos um pedido, nós temos um problema sério de sempre questionar, de sempre, de alguma forma, questionar a ordem, de alguma forma questionar o pedido. Você já viu filhos, quando o pai ou mãe fala, pede, manda fazer alguma coisa, questiona a ordem, questiona o pedido. E nós precisamos entender que no mundo espiritual existe hierarquia. Nós precisamos entender que no reino de Deus existe hierarquia. Então, nós precisamos entender que aquele que está acima, nós temos que obedecer. E quando eu falo obedecer, não é obediência, como eu já falei, cega. Não é obediência burra, não. É com inteligência.
Rebeca, na hora que ela ouve Eliezer dizer, olha, eu quero água, ela vai e dá água. Ela vai e oferece a água. Essa ação de obedecer também é uma ação de plantar. Essa também é uma ação de regar alguma coisa, de fazer um bem. E quando nós fazemos o bem às pessoas, automaticamente esse bem volta para nós. Então Rebeca está aqui obedecendo, sendo obediente, sendo inteligente, ouviu e obedeceu. E é isso que é a igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, eu não falo de templo físico, mas eu falo de nós. Nós ouvimos tanto esses últimos anos, ou este último ano, dizer a igreja sou eu. Mas nós temos uma dificuldade tão grande como a igreja de obedecer. Nós temos uma dificuldade tão grande de ser obediente ao Senhor. Então, Rebeca, ela ouve, ela entende que ela precisa obedecer. E ela vai lá, pega água. Ela vai lá, pega a água, traz para Eliezer. E quando ela vê que Eliezer bebe a água, ela automaticamente ela diz, eu também vou dar água de beber para os seus camelos. Olha, do jeito que Eliezer ora e pede a Deus, Deus está usando agora Rebeca para agir como a escolhida. Você precisa ser obediente, meu irmão, porque quando você é obediente, você move as circunstâncias para que a bênção venha para a sua vida. Quando você é obediente, você move tudo ao seu redor para que a bênção venha para a sua vida. Rebeca não olhou para as dificuldades. Rebeca não olhou para aquilo que estava ao seu redor. O desejo de Rebeca era obedecer. O desejo de Rebeca era ser ali agora um canal de bênção para aquele homem. Aquele homem está precisando beber água, aquele homem está precisando que os seus camelos bebam água. Então, obedecendo, ela é canal de bênção. Obedecendo, ela vai e leva água para Eliezer. A obediência nos leva à bênção de Deus. Seja alguém obediente. Seja alguém que ouve e está atento à vontade de Deus. Olhe que ali está acontecendo algo no mundo espiritual. Algo está acontecendo para que Deus venha abençoar Rebeca. Então, a primeira característica da igreja que vai casar com Cristo é a obediência. É alguém que obedece, alguém que entende, alguém que compreende que precisa ser obediente e assim receberá a bênção da parte de Deus. No próximo bloco, nós vamos agora para os nossos intervalos. No próximo bloco, continuaremos com as características da igreja que vai casar com Cristo. Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de construção a Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de construção a Batistella, tudo para o seu lar. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, Ótica Condor. Instagram, e Facebook
Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Voltamos. Estamos falando das 3 características da igreja que vai casar com Cristo. E o texto base para essas características, ou para entender e compreender essas características, está no livro do Gênesis, no capítulo 24, do versículo 1, e lemos alguns versículos. Lemos do 1 ao 6, lemos o versículo 14, lemos o 15, o 16. Então depois você aí vai ler esse capítulo 24 para você entender. Nós estamos falando de Rebeca, nós estamos falando de Abraão, nós estamos falando de Eliezer e nós estamos falando de Isaac. Aqui nós vemos esse quarteto, Abraão, Eliezer, Isaac e também Rebeca, como uma tipologia, como eu vinha explicando no bloco anterior, uma tipologia de Deus, o Espírito Santo, Jesus e a igreja. E a primeira característica que nós falamos foi a característica da obediência, da necessidade da igreja de Cristo obedecer, da necessidade, eu e você, sermos obedientes a Deus, porque quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos, nós atraímos a bênção de Deus para a nossa vida. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós atraímos a bênção de Deus. A segunda característica da igreja que vai casar com Cristo é a submissão. E quando eu falo submissão, eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser submissas, têm que se submeter a qualquer coisa. A palavra submissão já está dizendo, é uma missão, está um pouco abaixo. Submissão é uma missão que nós temos de fazer e de servir as pessoas, de servir uns aos outros. O próprio Cristo, ele se submeteu a algumas coisas, se submeteu a viver neste mundo, se submeteu a viver numa carne de pecado. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida eterna, tivéssemos salvação. Quando Cristo se submete, quando Cristo é submisso à ordem de Deus, submisso à vontade de Deus e obediente à vontade de Deus, isso traz bênção para as nossas vidas. Eu quero ler com você o livro a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, para que você entenda o que é submissão. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, no versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, submissão é sujeitar-se uns aos outros no amor de Deus. Agora nós voltamos para o texto do livro do Gênesis, aonde Eliezer, mandado por Abraão, vai até a parentela de Abraão para trazer uma noiva, uma jovem que ia casar ou que casaria, ou que seria a esposa de Isaac. E ele pede água para Rebeca. Rebeca automaticamente obedece. E quando Rebeca obedece, ela também agora se submete, porque ela diz que vai também dar água para os camelos de Eliezer. E olha que agora, irmãos,
Olha que agora, amigo, amiga, você que me assiste, olha que agora a Rebeca vai ter que se submeter a algo muito mais difícil, muito mais desgastante do que dar água para Eliezer. A obediência de dar água para Eliezer foi algo até que simples. Era pegar o cântaro, jogar água na mão, Eliezer lavava as mãos, jogava água na mão, Eliezer bebia água. Só que agora ela vai se submeter, porque agora Eliezer fala para ela: eu quero que você dê água para os meus camelos. E agora chega a parte mais difícil, porque toda situação de obediência requer submissão. Toda situação de quando nós obedecemos requer submissão. Para que você entenda que a situação que Rebeca vai passar agora não é fácil. Olha só, um camelo, ele normalmente bebe de 100 a 120 litros de água. Litros de água. 100 a 120 litros de água. Vamos dizer que Eliezer tivesse ali com uma caravana de 10 camelos. Vamos dizer agora que esses camelos não estão com muita sede. Esses camelos vão beber 30 litros de água. Os 10 camelos serão 300 litros de água. Vamos dizer que o cântaro de Rebeca, uma jovem, ela carregue um cântaro com 5 litros de água. Para cada camelo, se a gente colocar o mínimo, que ele vai beber 30 litros de água, ela tem que, para cada camelo, dar 6 viagens. Para dar de beber a cada camelo, ela vai ter que dar 6 viagens. São 10 camelos. Ela terá que dar 60 viagens. Ela vai ter que ir até o poço, jogar o cântaro, tirar a água, levar para o camelo, voltar de novo. Isso 60 vezes. Só com muita submissão, só com muita vontade de ser obediente, só com muita vontade de fazer a vontade do outro, como o apóstolo Paulo diz aqui aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Rebeca agora está se sujeitando a Eliezer por amor a Deus, no amor a Deus. Rebeca agora ela não está olhando para a dificuldade, ela não está olhando para o problema, ela não está olhando para a luta, ela não está olhando para o tempo, ela não está olhando para o desgaste, ela não está olhando para a dificuldade que vai ter, não. Ela quer se submeter e quer ajudar. Todo obediente, toda pessoa que deseja ser obediente, ela também é submissa. Jesus era obediente, foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Quando ele obedeceu a Deus, ele se submeteu, ele foi submisso a Deus para ir até a cruz do Calvário. E essa submissão de Jesus nos trouxe salvação. Essa submissão de Jesus nos trouxe a vida eterna. A submissão de Rebeca vai trazer uma bênção extraordinária para a vida de Rebeca, mesmo sem saber. Porque, irmãos, porque meu amigo, minha amiga, meu telespectador, nós não obedecemos porque nós sabemos que nós vamos receber algo em troca. Rebeca não sabe de nada. Rebeca não está sabendo o que está acontecendo. Mas o desejo, o espírito obediente, o espírito submisso, ela põe à prova, ela põe em xeque, ela põe ela faz aflorar esse espírito obediente e esse espírito submisso. Esse espírito de obediência, esse espírito de submissão trará para Rebeca
a bênção extraordinária. Mas não adianta obedecer, não adianta ser obediente querendo por interesse. Não adianta ser submisso por interesse. Tem pessoas que só é obediente porque ele sabe que vai ter alguma coisa em troca. Você já parou para pensar, quando a gente está no trabalho, às vezes a gente submete-se a coisas no trabalho tão terríveis que a gente dizia, não, se eu não precisasse trabalhar, eu não me submetia a isso. Você só se submeteu àquilo porque você sabe que você está sendo pago para aquilo. Rebeca não está sabendo de nada. Rebeca não sabe o que está te esperando, o que está por vir. Mas um coração obediente, um coração submisso, um coração desejoso, um coração que tem a vontade de obedecer. O mesmo coração de Cristo Jesus. Coração desejoso em obedecer, um coração desejoso em servir. O obediente ele serve, o submisso ele serve, ele tem desejo em servir as pessoas. O próprio Cristo, ele diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Submissão. Uma submissão, um desejo de submeter-se à vontade do outro, submeter-se a servir o outro. E aí eu te pergunto, será que no seu coração esse espírito de obediência tem aflorado? Será que no seu coração esse espírito de submissão tem aflorado? Ou você só tem obedecido na igreja, aos pais, no trabalho, com aqueles que estão ao seu redor, você só obedece porque você sabe que vai receber algo em troca? Você já percebeu alguns filhos que as mães, para que ele obedeça, elas ficam fazendo, pais ficam fazendo, barganhando com ele? Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Aí ele só obedece porque ele vai receber algo em troca. Ele só obedece porque ele vai ter uma recompensa. Isso não é obediência, isso não é submissão, isso não é espírito voluntário vindo de Deus. Quando Jesus vem à terra, ele vem com espírito de obediência, ele vem com espírito de submissão. Ele se despoja da vontade dele. Ser obediente e submisso é se despir da vontade própria. Porque às vezes a gente obedece, faz submisso e obedece sabendo que vai ter sofrimento. Porque Rebeca sabia que não seria fácil dar água para aqueles camelos, que seria uma situação difícil, uma situação cansativa, desgastante, mas o coração obediente de Rebeca não pensa duas vezes. Às vezes Deus manda você fazer alguma coisa e você fica pensando, será que eu obedeço, será que eu não obedeço, será que eu faço, será que eu não faço? Ah, não vou. Eu lembro aqui agora de uma situação de um homem chamado Cornélio e um homem chamado Pedro. Um é apóstolo de Jesus, o outro um centurião, um soldado de Roma. Um ouve o anjo do Senhor dizendo, olha, vai, envia um mensageiro até Pedro, até isso, e ele automaticamente obedece. E ele manda o mensageiro ir até Pedro. Aí eu vejo outro, Pedro, apóstolo. Deus, Jesus, mostra-lhe um lençol e todo tipo de alimento. E aí Jesus diz para Pedro, Pedro, mata e come. Sabe o que é que Pedro faz? Pedro não obedece. Pedro não obedece, e é Jesus que está falando. Sabe o que é que Pedro diz? Não vou comer nada imundo, não. Jesus fala de novo, Pedro, mata e come. Não vou comer nada imundo. Aí Jesus diz, como, Pedro, você torna impuro ou imundo aquilo que eu purifiquei? Olha que coisa
coisa extraordinária. Um é apóstolo e duvida, e questiona, e reclama, e fala. O outro é um centurião, é alguém que não conhece não conhece a Deus, é um romano, não é um judeu, mas ele ouve o anjo, que é a representação de Deus, e automaticamente ele obedece. Querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tenha um coração obediente, tenha um coração submisso, não tenha um coração rebelde, não tenha um coração endurecido, que ouve os pedidos e questiona, e fala, e reclama, e tudo põe uma desculpa, tudo põe um problema, mas que você seja alguém obediente. E quando eu falo essa obediência, é você sendo direcionado por Deus. Eu não estou dizendo você obedecer todas as ordens, alguém vai te mandar você matar e você vai matar, não é isso. Mas é que você seja direcionado por Deus, para que você entenda que quando alguém te pedir, alguma autoridade, o seu líder, o seu pastor, o seu pai, alguém que está superior a você, que você ouviu aquele pedido, que você esteja ligado com Jesus, para que você possa obedecer. Eu quero entender que Rebeca está atenta, Rebeca está ali ouvindo a vontade de Deus. E eu quero entender que Deus falou no coração dela: obedeça, seja obediente, porque uma bênção maior virá para a sua vida. Eu quero dizer para você, a obediência e a submissão atrai a bênção de Deus. A obediência e a submissão atrai o milagre de Deus. A obediência e a submissão atrai ou move o céu para fazer o extraordinário na sua vida. Rebeca ainda não está entendendo, Rebeca ainda não está compreendendo, mas a vida dela vai mudar. Por quê? Porque ela obedeceu. A vida de Rebeca vai mudar. Por quê? Porque ela foi submissa. Ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para os problemas, ela não olhou para nada, ela olhou para Jesus. E ali ela ouve, ali ela entende que precisa obedecer, ali ela entende que precisa ser submissa. E quando ela faz isso, entenda, mesmo sem saber, a bênção de Deus está vindo para a vida dela. A bênção de Deus, o céu já está trabalhando, o céu já está se movendo para trazer uma bênção que vai mudar a história de Rebeca. Seja obediente, seja submisso às autoridades, e o céu vai contribuir para que o milagre chegue para a sua vida. O céu vai contribuir para que a bênção de Deus venha para a sua vida. O céu vai contribuir para que a graça, a misericórdia de Deus venha para a sua vida. Nós precisamos entender que, como igreja, como a noiva que vai casar com Cristo, nós precisamos ter essa característica: obediência. Nós precisamos ter essa característica, a submissão. Quando nós obedecemos, quando nós somos submissos, nós somos abençoados por Deus. Nós atraímos a bênção de Deus para nossas vidas. Para concluir aqui, Deuteronômio 28 diz que tão somente hoje ouvir a voz, o mandamento de Deus e obedecer, as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Entenda, a obediência atrai o milagre de Deus. Então, nós já aprendemos no programa de hoje que a obediência é uma das características, a submissão é outra característica. E nós vamos, para o próximo bloco, nós vamos trazer a conclusão e nós vamos trazer também a terceira característica. Fica aí comigo para que você possa entender
compreender que as 3 características, quando nós entendemos isso, a bênção de Deus vem para nossas vidas. Nós vamos agora para o próximo bloco e já voltaremos com a conclusão do nosso programa de hoje. Está pensando em construir ou reformar? Venha para a Batistella Materiais de Construção, pois a sua obra não pode parar. Ferramentas elétricas, hidráulicas e muito mais. Grande variedade de produtos e, é claro, o melhor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Materiais de construção à Batistella. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e no sábado, das 8 às 13 horas. Telefone 3675-1915. 3675-1915, Rua Lago Barigui, 457, Parque dos Lagos, Colombo, Paraná. Materiais de construção. A Batistella, tudo para o seu lar. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, é Ótica Condor. Instagram e Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Voltamos. Estamos neste programa, nós estamos estudando e falando sobre as 3 características da noiva ou da igreja que vai casar com Cristo. Nós estamos tomando como texto base o capítulo 24 do livro do Gênesis, onde está escrito ali sobre Abraão, que pede para Eliezer ir até a sua parentela trazer uma noiva ou uma jovem para casar com Isaac. Então, essa aí é a tipologia de Deus, Espírito Santo, Jesus e a noiva, que é a igreja. E nós estamos falando das 3 características dessa igreja que precisa ter para casar com Jesus. No primeiro bloco, nós falamos sobre a característica da obediência. No segundo bloco, nós falamos sobre a característica da submissão. E agora, nós vamos finalizar com a terceira característica. A terceira característica da igreja que vai casar com Cristo, ou da noiva que vai casar com Cristo, é a decisão. E essa das características mais, eu não digo a mais importante, mas ela é de suma importância. Porque não adianta obedecer, não adianta ser submisso, se eu não tomar a decisão de ser obediente, se eu não tomar a decisão de ser submisso. Quando Eliezer fala para Rebeca que ele está com sede e quer água, ela decide obedecer. Quando ele pede e diz, olha, meus camelos também estão precisando de água, ela decide obedecer. Então, essa terceira característica, a decisão, todo cristão, todo aquele que quer um dia encontrar-se com Cristo e casar com um noivo, que é Jesus, ele precisa decidir. Ele precisa tomar decisões. Queridos, todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias, quando você acorda, você precisa tomar uma decisão. Levanto ou fico na cama? Todos os dias, quando você toma a decisão de levantar,
você tem que tomar outra decisão. Vou trabalhar ou fico em casa? Vou fazer os afazeres de casa ou fico sem fazer os afazeres? A nossa vida ela é pautada por decisões. A nossa vida é pautada por tomar decisões. E você, eu, nós precisamos decidir o que nós queremos da vida. Rebeca decide ser obediente. Rebeca decide ser submissa. E o versículo maravilhoso que nós vemos nesse capítulo 24, que fala sobre essa decisão, no capítulo 24, no versículo 58. Está uma discussão, porque agora Eliezer diz que tem que levar logo Rebeca para encontrar-se com Isaac, o seu noivo. E eles estão ali entre os pais e Rebeca, e Eliezer e os irmãos estão conversando. E Eliezer quer logo levar a noiva até Isaac. Só que os pais não, espera mais um pouco, fica mais um pouco. Os irmãos dizem, não, fica mais um pouco. Então, as pessoas, entendam agora, as pessoas que estão ao redor ficam às vezes tentando impedir a sua decisão. Mas aí, Eliezer, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que convence as pessoas do pecado, do erro e da justiça, ele diz, vamos deixar que Rebeca decida o que ela quer fazer. Se ela quer ficar um pouco, ou se ela já quer ir comigo. Quando chamam Rebeca, versículo 58, do capítulo 24 do livro do Gênesis, diz assim, e chamaram Rebeca e disseram-lhes, irás tu com este varão? Olha só, eles querem com essa pergunta já intimidar Rebeca, porque Rebeca não conhece Eliezer. Mesmo ele falando que era servo de Abraão, irmão de Naor, que era da família, mas eles querem já dizer assim, ó, você vai com esse varão? Você vai com ele? Melhor você pensar bem. Às vezes, Deus envia alguém para nos trazer para perto dele e trazer para a bênção. E as outras pessoas ficam, você vai mesmo? Você vai nessa igreja? Você vai mesmo servir a Cristo? Você vai mesmo fazer a vontade de Deus? Quer dizer que a hora que você vai deixar a gente, a família está dizendo isso, vai nos deixar agora para ir com esse homem? Vai nos deixar agora para ir para servir, para ir para essa igreja, para servir a Jesus? As pessoas que estão ao redor estão tentando te induzir a tomar uma decisão errada. Se Rebeca toma a decisão de ficar, Rebeca não seria abençoada. Rebeca não encontraria a bênção dela, que seria Isaac. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me assiste neste momento, entenda, a sua decisão pode mudar a sua história. A sua decisão pode mudar tudo na sua vida. A sua decisão pode mudar tudo no seu contexto. E aí, eles disseram, me chamaram a Rebeca e disseram, irás tu com esse varão? E ela respondeu, irei. A resposta de Rebeca, irei, eu vou com ele. Mas você não conhece, você não sabe para onde está te levando, você não sabe o que te espera, você não sabe se o lugar que você vai é tudo isso mesmo. Muitas das vezes, a gente toma a decisão de servir a Cristo e as pessoas que estão ao redor dizem, mas você não sabe se esse Deus existe mesmo? Você não sabe se esse céu que eles tanto falam existe mesmo? Você não sabe se tudo isso é verdade? E aí vocês ficam às vezes confusos. E às vezes você fica pensativo. Uma vez eu vi uma ilustração
um ateu pergunta para um cristão e diz assim: você está aí perdendo a sua vida servindo a Deus? E se o céu não existir mesmo? Você não curtiu a vida? Aí o cristão diz: e se existir? Se não existir, eu não perdi nada. Mas e se existir? Esse é o problema, irmão. Não pague para ver. Não pague para, não sei se existe. Não, decida como Rebeca. Eu vou com Eliezer, eu vou com o servo do meu Senhor, eu vou ao encontro do meu milagre, eu vou ao encontro da minha bênção, eu vou ao encontro da mudança real de vida, eu vou ao encontro da mudança da minha vida. E é isso que Rebeca diz: eu irei. Então, versículo 59, então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: o nosso irmão seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possuam a porta de seus aborrecedores. Então agora Rebeca está indo ao encontro do seu noivo. Agora Rebeca, por uma decisão, está indo ao encontro do seu noivo. E agora eu trago para nossas vidas. Para concluir, nós falamos da característica da igreja que vai casar com Cristo. Nós usamos a tipologia de Rebeca e Isaac. Rebeca, a noiva, Isaac, o noivo. Rebeca, a igreja, Isaac, Jesus. Eu e você somos a igreja. Jesus é o nosso noivo. E a nossa decisão nos levará para o lugar de descanso, de paz, de bênção, de proteção, de prosperidade, de milagre, de coisas grandes e poderosas. Rebeca não sabe, mas ela é estéril, e a decisão de estar com Isaac, de estar com o seu noivo, vai trazer fertilidade para ela. Possa ser que os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você vai fazer nunca dá certo, porque você é estéril. Mas quando você tomar a decisão de servir a Cristo, de casar com esse noivo, Ele vai te abençoar e você não será mais estéril, você vai produzir, você vai dar fruto, você vai ser fértil, você vai abençoar e será abençoada. Mas para isso, precisa obedecer. Para isso, precisa ser submisso. Para isso, precisa decidir. Qual é a sua decisão nesse dia? Depois de ter ouvido tudo isso, será que você decide ir com o Espírito Santo? Será que você se permite, se deixa ser guiada pelo Espírito Santo? Porque agora a Rebeca está se permitindo, dizendo: Eliezer, me leve até o meu noivo. Deixe o Espírito Santo te levar até Jesus. Que nesse dia o Espírito Santo esteja usando os meus lábios para te direcionar para Jesus, para te direcionar para o lugar de bênção, o lugar de descanso, o lugar de paz. Possa ser que todas as decisões que você tomou na sua vida até hoje foram decisões erradas, foram decisões que lhe trouxe prejuízo, foram decisões que lhe trouxe desprazeres, foram decisões que lhe trouxe angústia. Mas nesse dia eu quero te convidar a tomar a decisão certa, a deixar o Espírito Santo te guiar, a deixar o Espírito Santo te levar para o lugar de bênção, te levar para o lugar dos milagres. A Bíblia diz que Eliezer trouxe bens, joias, e coloca
em Rebeca. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, entenda, a sua decisão levará você para o lugar de bênção, levará você para o lugar de prosperidade. Não decida errado. Decida nesse dia por Cristo. Decida nesse dia por obedecer à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureça aí o seu coração, não. Entenda que Jesus, entenda que o Espírito Santo está falando com você para te levar até o noivo que é Cristo, para te levar ao lugar de bênção. Rebeca vai sair agora de perto do pai, de perto da família, para ir casar com Isaac. Nós lemos no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 24, que Deus abençoara Abraão com toda a sorte de bênção. Então Abraão é um homem abençoadíssimo. E agora Rebeca, por obedecer a voz de Eliezer, por obedecer o chamado de Eliezer, ela vai ser coparticipante, porque ela vai casar com Isaac e vai ser coparticipante da herança de Abraão. Quando você obedecer à voz do Espírito Santo, você vai ser coparticipante das bênçãos de Deus, porque você vai casar com Jesus e você vai ser coparticipante das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão aí para você. Basta você obedecer, basta você ser submisso, basta você decidir. Qual é a sua decisão nesse dia? Qual é a sua decisão hoje? O que é que você decide hoje? Você decide obedecer à voz do Espírito Santo e dizer: não, eu irei com ele, porque eu vou me casar com um noivo. Que eu vou com ele, porque eu sei que ouvindo ele, obedecendo ele, seguindo ele, eu vou para o lugar de bênção. O Espírito Santo está querendo te direcionar. O Espírito Santo está querendo te dar direção. Você que está sem direção. O Espírito Santo está te querendo levar para o lugar de bênção. Você que está na luta, na prova, na dificuldade, no vale, ele quer te dar direcionamento. Ele quer te levar para o lugar de direcionamento. Ele quer te levar para o lugar de bênção. Ouça o Espírito Santo falando com você. Ouça o Espírito de Deus falando aos seus corações. A pergunta para Rebeca é: e chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? A pergunta para você nesse dia é: irás tu obedecer à voz do Espírito Santo? Irá você nesse dia obedecer à voz do Espírito Santo? Deuteronômio 24: se hoje tão somente ouvir e obedecer, as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida. Ouça o que o Espírito Santo, Apocalipse diz, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você é a igreja de Deus, você é templo de Deus, você é morada do Altíssimo, você é a noiva do Cordeiro. Então obedeça ao Espírito Santo e vá até Jesus, vá até o lugar da bênção, vá até o lugar aonde o Espírito Santo quer te levar. Lembra quando o salmista diz que ele confia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Eu quero dizer para você neste dia, quero ser bem enfático: a sua decisão mudará a sua história. A sua decisão
mudará toda a trajetória de vida, a sua trajetória de vida. E eu concluo dizendo as 3 características da igreja ou da noiva que casará com Cristo: obediência, submissão e decisão. Decida hoje por Cristo. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Feche os seus olhos comigo. Querido Deus, no nome do teu Filho Jesus, eu quero neste momento abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, deste homem, desta mulher, deste telespectador, que neste dia está aqui comigo, aprendendo da palavra do Senhor. Abençoa a vida dele, abençoa a casa dele, abençoa a família dele. Que essa decisão que ele está tomando hoje mude a história dele, mude a história da família dele. Que venha a bênção sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais. Aqui vai aparecer as nossas redes sociais, a minha, a da Bispa Fabíola, a do Presbítero Roberto, a da Diaconisa Neuza. Também vai aparecer da nossa igreja, a Igreja Missionária Gratidão, no Instagram, Igreja IMG, no Facebook, Igreja Missionária Gratidão. Vá nas nossas redes sociais, mande o seu pedido de oração, fale de onde você tem nos assistido, divulgue esse programa para outras pessoas, nos siga na rede social. Nós estamos aqui na cidade de Colombo, no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, na Avenida Portugal, número 109, no Jardim Eucalipto. Venha nos fazer uma visita. Os nossos cultos são na terça, quinta, sábado e domingo. Venha fazer parte desta família. A nossa igreja é um lugar onde famílias são restauradas. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, assim querendo Deus.